a mais profunda gratidão, com votos de paz nesta hora tão abençoada. Estudo bíblico de todas as quartas-feiras, neste horário. Hoje, a parábola da grande ceia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. Alguns corações queridos aqui se encontram presencialmente, outros já se conectam, vão se conectando, e a todos o meu amor, a minha gratidão. A parábola da grande ceia. Convido a todos à leitura e às reflexões. Se fôssemos substituir o título do tema de hoje, diríamos: Deus quer que todos os seus filhos participem de suas bênçãos. Vamos ler. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro lhe disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará
a minha ceia. Este pai de família, nós podemos considerar como sendo Deus. E todos nós somos esta sua família, sem exclusão de ninguém. Somos igualmente todos filhos de Deus, independentemente de quaisquer condições. Portanto, somos todos filhos de Deus, independentemente da nacionalidade, da cor da pele, da condição social, econômica, cultural, moral. Como consta da Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. Considerando, porém, que não estão todos os filhos de Deus na mesma condição evolutiva, havendo uma escala de evolução, compreende-se que este convite que Deus formula para que participemos de seu banquete, vai sendo realizado à medida em que nós vamos apresentando maior compreensão, maior percepção, maior despertamento espiritual ou consciencial, maior preparo para participarmos das bênçãos divinas. Há seres ainda em estágio muito primário que dormitam na pedra, no vegetal, na condição animal, e mesmo na condição humana encontramos as consciências adormecidas, e estes nossos irmãos não serão excluídos. Chegará o tempo em que eles despertarão para as verdades espirituais e também participarão do banquete divino, porque esta ceia de Deus não ocorre uma vez por ano, uma vez no século, uma vez no milênio. Na verdade, a ceia divina está sempre posta à mesa. Deus está sempre convidando a todos os seus filhos, mas cada filho somente se apresenta para este banquete na medida em que vai despertando e se predispondo à integração com o Pai. Por isso, lemos no versículo 16: porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Deus convidará
e está convidando a todos, mas nem todos, por ora, se apresentam nas condições ideais. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Este servo é seguramente nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio, tendo em vista o tema de agora, para dizer-nos deste pai de família que é Deus. Veio dizer-nos que o Pai nos espera para a sua ceia. O Pai quer compartilhar conosco de suas bênçãos infinitas. Mas antes de Jesus, outros servos também foram enviados. E depois de Jesus, outros servos mais continuaram vindo para renovar o convite. Mas, sem dúvida e sem contestação possível, o Cristo é este servo especialíssimo, incomparável, que nos veio convidar para o banquete celeste. E Jesus veio, e todos os que se encontravam em condições foram convidados, estão sendo convidados ainda agora. Mas lemos nos versículos 18, 19 e 20, que um disse que havia comprado um campo e que importava ir vê-lo e pedia desculpas por não comparecer ao banquete. O outro, simbolizando uma parcela da humanidade, como também o primeiro que comprar um campo representa uma parcela da humanidade, disse que havia comprado 5 juntas de bois e que precisava experimentá-los. E outro disse ainda: casei e, portanto, não posso ir, representando uma parcela da humanidade. Estes 3, o que comprou o campo, o que comprou 5 juntas de bois e este que se casou, representam pelo menos 90% da humanidade. Aquelas almas que dão ênfase aos interesses imediatistas, utilitaristas, com desprezo pelas coisas espirituais. Mas frisemos que o fato de alguém possuir um campo, isto não o impede de também buscar Deus, buscar a espiritualidade. Em verdade, este que possuía um campo deveria colocar o campo, as suas propriedades, a serviço de Deus na terra. Este que comprou 5 juntas de bois não estava igualmente impedido de servir a Deus com o seu patrimônio, com as suas riquezas, como também este que se casara não estava impedido de buscar a espiritualidade.
porque nada, ninguém se constitui em óbice, em obstáculo intransponível para que sirvamos a Deus, para que priorizemos a espiritualidade, colocando todos os nossos talentos, todos os nossos recursos a serviço de Deus, em favor desta humanidade tão carente. Mas estas 3 pessoas que representam 90% da humanidade ou mais, simbolizam aquela enfermidade a que Emmanuel, em seu livro Palavras de Vida Eterna, dá o nome de desculpismo. Palavras de Vida Eterna, capítulo 128, desculpismo. Eu poderia algo comentar, mas opto pela leitura, compartilhando dos nossos estudos com estas almas queridas que nos brindam com a companhia estimuladora. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência, costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos, arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoou. E, ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas, disfarçando deserções. E eu lerei aqui 9 desculpas que os espíritas e outros não espíritas apresentam ou podem apresentar. Dizem uns: estou muito jovem ainda. Outros: sou velho demais. Outros: assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. 9 desculpas esfarrapadas, convenhamos, porque nada disto se constitui em obstáculo invencível, intransponível. Tantas, diz Emmanuel, são as evasivas e tão veementes aparecem
que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. É pena, mas ficará para mais tarde, para estes que desertam e não despertam a tempo de recuarem desta deserção. Desculpismo, capítulo 128 do livro Palavras de Vida Eterna. Então, nem o casamento, os filhos, as enfermidades, problemas financeiros, nada. E para confirmar isto, é o que nos espera nos versículos seguintes. Os que possuíam condições alegaram impossibilidade. Bem, e aqueles que alegam não terem nenhuma condição, estão excluídos do convite? Não. Todos são convidados, independentemente de. Então, o sábio e o ignorante são convidados, o saudável e o enfermo são convidados, todos somos convidados. O das nações poderosas, das nações mais pobres, das nações de condição média, os jovens, os idosos, todos, solteiros, viúvos, casados, divorciados, nada é obstáculo intransponível. E o texto nos diz isso. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor, dizendo: olha, quem tem patrimônio, cultura, condição social e outros recursos não aceitaram o convite, disseram-se muito ocupados. Que faço? Que fazemos? E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. E olha que maravilha, que riqueza, o que disse Deus para aquele servo, para Jesus: traze aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. Então Deus convida a todos, independentemente da condição física, emocional, espiritual, moral, cultural, social, etc. Todos. Fiquemos com a sequência que o versículo 21 apresenta. Nós nos consideramos pobres, pois estamos sendo convidados. Sirvamos a Deus com a nossa pobreza. Sirvamos a Deus com a nossa escassez. Lembremos-nos do óbolo da viúva. Não podemos muito, mas com o que pudermos, cooperemos. Na sequência do versículo 21, aleijado. Não é porque tem um aleijão no corpo ou um aleijão na alma, porque o texto
não distingue se é aleijão orgânico, se é aleijão na alma moral. Para servir a Deus, não precisamos ter 2 olhos, não precisamos ter 2 rins, 2 braços, 2 pernas, e não precisamos nem ter a visão física. Mancos e cegos, não é porque está com gesso, porque está com dificuldade, vem manquitolando mesmo, como diz o caboclo, vem mancando mesmo, vem com dificuldade, providencie um andador, uma cadeira de roda, peça carona, solicite para um amigo que vai em sua casa buscar, está com dor, sim, mas ficando em casa, isto vai diminuir a dor? E mesmo estando em casa, quando realmente impossibilitados de nos locomovermos, ainda ali, em pleno hospital, na cadeia pública, na penitenciária, em qualquer lugar somos convidados a servir a Deus, e não somente nos templos religiosos. E cegos, pode ser cego do corpo, mas cego da alma. Aí eu sou analfabeto. Sim, mas Deus, analfabeto nesta encarnação, mas Deus tem como nos utilizar, mesmo não sabendo ler. Ah, mas a minha audição não é tão boa. Vá assim mesmo. Tenho pouco dinheiro, não importa. Vimos aqui que os ricos, os poderosos, os luxentos, alegaram 1000 justificativas para não fazerem nada. Então o tema de hoje é este. E em relação ao capítulo 21, nós temos ainda no livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 127, chamamento divino. E Emmanuel diz: muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos, e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da era nova. Isso porque em Jesus tudo é novo, para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas.
apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Deus não erra. Ninguém na terra está impossibilitado de algo fazer no capítulo do bem. Ninguém. Admitir o contrário é admitir que Deus errou na nossa programação na vinda para a terra. Deus nos mandou sabendo da nossa absoluta e invencível incapacidade. Não é possível isso. Talvez não possamos tanto quanto possam os santos, os heróis, os mártires. Mas não há ninguém tão desprovido de recursos que não possa algo fazer em favor do bem de alguém. Como propõe o poema de Marco Prisco, psicografia de Divaldo Franco. Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para nas horas de amargura poder a todas vê-las. Na impossibilidade de ser um dossel de astros, permita que eu seja um pirilampo na noite escura, diminuindo na alma torva de alguém o peso da amargura. E o poema prossegue. Quem não pode fazer muito, faça mais ou menos. E quem não pode fazer mais ou menos, faça o menos, faça o mínimo, faça alguma coisa. E Deus e o Cristo e a espiritualidade saberão aproveitar a nossa pequenina contribuição, multiplicando-a ao infinito. É esta a lição da semente. É esta a lição da semente para todos nós. Abraço carinhoso com votos de muita paz, sem desculpismos de qualquer natureza, como escreve a Mima e outros corações queridos que nos brindam com a companhia. Um beijo no coração, na alma de todos. Muita paz, muita paz.